que nós estejamos prontos para ouvir a sua palavra, que nós estejamos principalmente aptos para receber e fazer com que esta palavra ela tenha frutos para a sua glória e para o seu louvor. Desde já nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Hoje nós vamos falar sobre mordomia cristã. Deixa eu ver se esse microfone está um pouquinho melhor. Isso, bem. Tá, menos agudo. Nós vamos falar hoje sobre mordomia cristã dentro da temática sacerdócio real. Amém? Nós vamos estar dando abertura hoje. E do que nós iremos falar nessa noite? Nós faremos uma abertura, uma introdução sobre o que é o sacerdote real nesse tempo de hoje. E falaremos também sobre o que é mordomia cristã. Amém? Alguém já ouviu esse termo? Mordomia cristã? Quem já ouviu, levanta a mão? Amém? Nós vamos discorrer um pouco hoje sobre isso. Primeiro, mordomia cristã é o conceito bíblico de tudo que temos, né? De tudo que temos. Nossa vida, talentos, bens materiais e até mesmo o ambiente, o meio ambiente, pertence a Deus. E Ele nos deu e nos colocou como administradores de tudo aquilo que Ele fez. Eu lembro que em um dos Abba, quando nós falamos sobre, se não me engano, não foi o Espírito Santo, não foi Abba Pai, eu acho que foi Abba Filho. O pastor Giovanni ele trouxe uma mensagem falando acerca da criação, né? Foi filho mesmo? Abba Filho? Você falou sobre a criação? Abba Pai? Ele falou sobre a criação, e eu lembro que o vídeo que nós fizemos também, introdutório daquele trabalho, nós falávamos acerca de como foi feito toda aquela criação e o que Deus ele atribuiu ao homem, né, as suas criaturas naquele exato momento, que foi justamente o governo da terra. O salmista ele vai dizer que os céus eles são do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Como assim ele deu? Ele deu para que nós governássemos de alguma maneira, né, de que a terra fosse sujeita aos homens. Amém? Então assim, ele nos colocou como administradores de tudo aquilo que ele fez e de tudo aquilo que ele criou. Amém? Ou seja, tudo aquilo que Deus fez, tanto eu quanto você, tudo aquilo que possuímos e até aquilo que não possuímos, Deus nos colocou como administradores. Ele nos colocou nesse lugar para que nós administrássemos tudo isso que Ele criou. E aí nós precisamos ter a primeira consciência de que tudo pertence ao... Tudo é do Pai. Ele criou todas as coisas, amém? Amém. Nós somos os seus administradores. Consequentemente, nada do que temos é exatamente nosso. Nós cuidamos de tudo aquilo que Ele nos deu, de tudo aquilo que Ele nos confiou. É tudo dele. A Bíblia vai dizer que tudo foi feito por Ele, que tudo é dele, que tudo voltará para Ele. É dele. A nossa família é dele, os seus filhos são dele, Ele é o grande pai mesmo, sabe? Os seus bens, o seu trabalho, o seu talento, a sua profissão, tudo aquilo que eu e você possuímos é dele, pertence a Ele. A Bíblia vai dizer que dele é a prata, dele é o ouro, ou seja, tudo que temos aqui pertence a Ele. Inclusive eu e você também nós pertencemos a Ele. Amém? Então, Deus, né, o primeiro conceito de mordomia cristã é exatamente isso. E lá no Salmo, não precisa abrir agora, tá bom? No Salmo 24, no verso 1 vai dizer: do Senhor é a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Ou seja, é tudo do Senhor. Para resumir um pouco o que eu falei, é tudo do Senhor. A terra é dele e todos que nela habitam, sejam animais, sejam plantas, sejam células, vertebrados, enfim, tudo que existe aqui pertence ao Senhor. Tudo foi feito por Ele, é tudo dele, Ele é dono de tudo isso, amém? Quando nós falamos da palavra mordomia, ela vem do latim majordomos, que significa maior da casa ou administrador da casa. Esse é um termo, eu não vou dizer mundano, eu vou falar secular, né, natural, social. Esse primeiro termo, ele faz referência a os antigos servos, né, os antigos administradores da casa dos senhores feudais, que eram aqueles homens que de certa forma gerenciavam todo o povo, todos os serviçais. É como se fosse um gerente hoje, né? Aquele cara que administra todo
os outros funcionários. É como se ele fosse um gestor. Então, assim, esse é o conceito, né, social que nós aprendemos na escola acerca da origem dessa palavra, que vem em latim. Porém, no contexto bíblico, a palavra equivale do grego, e no Novo Testamento é oikonomia, que significa administração, gestão e responsabilidade. Porém, esta palavra aparece em algumas passagens. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 4, no verso 2, vai dizer: além disso, requer-se dos despenseiros, algumas traduções vão dizer mordomos, que cada um se ache, olha só, se ache fiel. Então, quando nós falamos do termo mordomo, administrador, no conceito bíblico, agora nós não estamos falando mais de alguém que apenas gerencia pessoas, mas que gerencia tudo aquilo que Deus criou. E detalhe, vírgula, de maneira fiel. O mordomo, ele precisa administrar tudo aquilo que o Senhor o confiou de maneira fiel. Porque nós estamos lidando com um Deus justo, amém? Nós estamos lidando com um juiz que ele julga todas as coisas com muita justiça. Então não pode haver injustiça naquilo que nós fazemos para o Senhor. Não pode haver algum tipo de espírito de divisão naquilo que Ele nos entregou por inteiro. Isso é extremamente perigoso. Sabe, porque não é a mesma coisa de eu fazer algo, por exemplo, para o pastor Wellington, que por mais que pensa em orar, por mais que ele ora, por mais que se santifica, por mais que ele se prepara, ainda assim ele é um homem comum. A mesma coisa vale para o pastor Giovanni, a mesma coisa vale para o pastor Júnior, a mesma coisa vale para o presbítero Hélio, ainda que muitas vezes digamos que ele é um homem sem pecado, né? Porque ele é um exemplo para todos nós. Amém, presbítero? Quando eu crescer, eu quero ser igual ao senhor. A mesma coisa para o presbítero Vanilson, para o Vânia, enfim, para todos os ministros e tal, todas as pessoas que estão aí do seu lado. Na frente, atrás, todos nós somos pessoas comuns. O que muitas das vezes nos diferencia um dos outros é o tanto que nós nos disponibilizamos a Deus. É o tanto que nós buscamos. Porque o amor dele é o mesmo para todos. Mas o relacionamento vai mudar de pessoa para pessoa. Porque isso depende também de mim e de você. Então alguns você vê e fala: nossa, como aquele irmão é usado, porque ele se disponibiliza mais do que aquele que você olha e não vê sendo tão usado assim. Isso é matemática exata. Quem flui muito é porque se disponibiliza muito. Não é sobre nós, isso é graça. A Bíblia diz que ele cumpre tudo em todos, ou seja, em tudo aquilo que ele criou, ele cumpre em todos. Mas por que nem todos conseguem operar? Porque não se disponibilizam. É simples. Quando se trata de consagração, não querem. Quando se trata de oração, não querem. Quando se trata de vida com Deus, não querem. Ainda nos dias de hoje, infelizmente, muitas vezes, a nossa vida cristã, ela começa, sabe, na quarta-feira, quando tem culto, e no domingo, quando também tem culto. Mas nos outros dias, não. Nós não temos o mesmo exemplo, a mesma disponibilidade, quando nós estamos aqui presentes. Só que, olha, a maior honra que nós damos ao Senhor não é na presença dele aqui, é na ausência, é lá fora. O nosso caráter é medido no secreto, não é na frente das pessoas. Porque aqui palavras, PNL, né, programação neurolinguística, qualquer lei de comunicação hoje, a gente fala bonito. A gente lê, a gente estuda, a gente tem um bom vocabulário, a gente consegue adquirir essas coisas. Inclusive até em outros idiomas. Hoje nós estamos vivendo uma era onde nós conseguimos acesso de maneira muito ampla. Você nem precisa mais ir para uma escola de inglês para você aprender inglês. Você não precisa nem mesmo ir para uma faculdade teológica para você aprender sobre Bíblia. Tem um vasto conhecimento, um conteúdo gratuito no YouTube que você aprende. A quantidade de livros, sejam eles físicos, digitais, é imenso. Então, humanamente falando, intelectualmente falando, as pessoas se preparam. Isso é fato. Mas unção não é algo que se adquire assim. Vida com Deus não é algo que a gente adquire assim. Sabe, o principal ponto dela é dependência. É como diz os antigos, né? É joelho no chão e boca no pó. O Ismael gosta muito desse termo. Joelho no chão e boca no pó, não tem outro jeito. Sabe, é se rasgando todo dia diante do Senhor e falando como o apóstolo Paulo: olha, que o Senhor possa se aperfeiçoar em minhas fraquezas. É reconhecer em todo tempo, e nós vamos ver isso aqui no
Nós estamos falando de alguém que administra, mas não os homens, os serviçais, que administram as pessoas, as coisas de maneira fiel. Diga comigo, o mordomo administra de maneira fiel. Aleluia. E aí, né, dando sequência, fica um questionamento para mim e para você. Como eu e você administramos aquilo que o Senhor já nos confiou? É de maneira fiel? É de maneira justa? Existe culpa no meu e no seu coração acerca daquilo que nós entregamos ao Senhor? Talvez uma falta. Eu poderia fazer mais. Eu poderia entregar mais. Eu poderia me disponibilizar mais. Porque é de maneira fiel. E o texto que nós lemos aqui, eu acho ele muito incrível, porque ele vai dizer, olha, que cada um considere a si mesmo, que ache em si mesmo fiel. Que ele vai dizer, além disso, requer-se dos dispenseiros dos mordomos, que cada um se ache fiel. É você mesmo que vai fazer essa autoanálise. Tem alguns momentos na vida de Paulo, sabe, naquilo que ele descreve sobre a palavra, que eu acho muito profundo, porque Paulo não era um cara que pregava apenas para o externo, mas ele pregava para o interior também. Porque, por exemplo, no momento da ceia que nós conhecemos, o que ele vai dizer? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Avalie você a si mesmo. Então a questão aqui não é apontar o dedo para o rosto de ninguém e dizer, você é fiel, você não é fiel, você é fiel, você não é fiel. Não, é que você se examine e você chegue nessa conclusão acerca de se você está sendo ou não fiel diante daquilo que o Senhor te confiou. Só que isso é tão sério, Josemar, que muitas vezes as pessoas nem sabem o que o Senhor confiou a ela. Nem sabem. Ela vai, de certa forma, de caiada, tudo aquilo que tem disponível para fazer, quer fazer. E às vezes não vê o ministério fluir, não se vê se desenvolver em Deus, porque está no lugar certo fazendo a coisa errada. A Bíblia vai dizer que quando Ele nos chama do ventre, sabe? Todos os nossos dias eles foram contados. Toda a nossa história foi escrita. Ou seja, existe um projeto, existe um plano. E quando nós falamos de administrar algo que o Senhor nos confiou, de maneira fiel, não é fazer o que eu acho legal, bonito ou mais fácil. Não, é fazer aquilo que Ele colocou para mim fazer. Porque eu preciso exercer a mordomia de maneira fiel. Não pode ser de uma maneira infiel. E quando eu digo infiel, não é só a questão da falta, do pecado, do coração deturpado, não. É você fazer algo que não é verdadeiro. Que não é verdadeiro. Algo que muitas vezes, sabe, você faz e você vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, e você para, você se faz uma autoanálise. Peraí, eu não saio disso. Eu continuo sempre em águas rasas. As coisas não mudam, eu não consigo me aprofundar, eu não consigo ver nada de novo acontecer. E o pior, existem momentos assim em que até a fome e a sede ela some da gente. Eu já passei por isso. Você não tem nem vontade mais de travar, você não tem nem vontade mais de andar mais 500, 1000 metros, não tem. Fica ali na areia, está confortável. Uma vez eu conversando com um rapaz, que eu peguei assim bem novo, convertido, sabe, isso já faz alguns anos, e eu lembro que eu sempre brigava muito com ele era muito mentiroso, muito, ao extremo. E eu lembro que teve uma vez, sabe, que ele se envolveu numa situação com o diabo, ele pegou um dinheiro, sumiu com aquele negócio, uma confusão. Pensa no tumulto. E esse cara, beleza, ele sentou para conversar comigo, e eu falei assim, cara, se a gente for colocar na cadeta, você tem mais tempo de crente do que eu. Até hoje você está nessa. Quantas vezes? E a mesma coisa sempre, sabe? Não mudava o ferreiro. Não mudava. E aí o que acontece? Esse dia ele falou, chorou, como ele sempre fazia. E no final ele falou assim, e aí, o que você vai me falar? Eu falei, nada. Ele, nada? Como assim nada? Eu falei, cara, se o tempo que você tem de crente, se o que você chora pelo Espírito Santo de Deus, pelo que você acredita em Deus, não é o suficiente para te fazer mudar, você acha que eu brigar com você vai te fazer mudar? Se o Espírito Santo está trabalhando em você, te fazendo chorar, te fazendo se prostrar em lágrimas, se rendendo a Ele, se prostrando a Ele, não está sendo o suficiente para te fazer mudar, você acha que eu vou conseguir fazer isso?
Não adianta brigar. Por quê? Porque não administra, sabe, de maneira fiel aquilo que o Senhor confiou. E esse texto, quando Paulo ele vai falar, nós vamos para a Bíblia agora, tá? Quando Paulo ele vai falar acerca disso, ele vai dizer, olha, que você se ache fiel, que você encontre isso dentro de você mesmo. Essa resposta está em você, sabe? Não precisa levantar a mão e dizer se você é ou não é fiel, mas faz essa autoanálise. Vê se você está em paz diante do seu Deus. Vê se você está exercendo, sabe? Com maturidade, com verdade, com justiça. Vê se os frutos que você tem produzido para o Senhor é motivo dele se alegrar na sua vida, na sua família e em tudo aquilo que você possui e que é dele. Nós precisamos fazer essa autoanálise, para que a nossa vida ela não seja simplesmente passageira, para que a nossa geração simplesmente não seja uma geração que vem e passe. Nós constantemente estamos falando sobre legado. Se você deixar de existir hoje nesse mundo, o que você deixou aqui? Tem uma reflexão que ela vai dizer que as nossas casas, que tanto lutamos para construir, para fazer, para terminar, daqui a alguns anos morarão pessoas que, se a gente vivesse, seria desconhecido. Não estou falando do que você compra e adquire. Eu estou falando daquilo que você gera para a história. Daquilo que Deus está escrevendo através da sua vida. Aquilo que Deus está escrevendo através da minha vida. Quais são os frutos que nós deixaremos aqui? Quais são os frutos? Isso não tem idade, sabe? Não tem que ter tantos anos de convertido, não. Isso é constante. Isso é sequencial. A gente conversando com um jovem ontem, estávamos em uma confraternização e ele falou assim, cara, nada do que eu faço na minha vida dá certo, uma coisa impressionante, eu sou um cara completamente infeliz. Por que será? Eu já tive numa igreja, já tive em outra, saí, fui para outra, hoje eu não estou em nenhuma e continuo com esse vazio. Aonde que eu encontro esse Deus? Porque nem na igreja eu encontrei. Eu falei para ele, você sabe o seu propósito? Ele não. Eu falei, então sua vida nunca vai fazer sentido. Sabe por quê? Porque o nosso trabalho ele tem que girar em torno desse propósito. A nossa prosperidade que nós almejamos tem que girar em torno desse propósito. Aquilo que nós estudamos, que nós crescemos profissionalmente, tem que girar em torno desse propósito. Sabe por quê? Porque nele está a nossa essência, quem nós somos. E é por isso que quando eu digo para você que você precisa encontrar isso de maneira fiel em você mesmo, é porque é isso que vai trazer sentido para a vida. É isso que vai trazer sentido para a vida. Não é uma realização profissional, não é um diploma, não. Isso são consequências de alguém que sabe o seu propósito. Completamente uma consequência de alguém que sabe o seu propósito. De alguém que olha para dentro de si mesmo e fala assim, olha, eu estou em paz. E eu preciso que os irmãos entendam que eu não estou falando de perfeição, não é isso. Eu estou falando de disponibilidade. Sabe por quê? Porque a perfeição que gera em nós é o Espírito. É Ele que gera isso em nós. Não estou falando de perfeição, estou falando de disponibilidade. Porque às vezes você pensa que você fica sentadinho no banco, você não tem um cargo ou algo oficial na igreja, a gente pensa que nós não temos uma missão, mas tem. Tem a sua missão, tem a sua responsabilidade. Eu tenho certeza que tem alguém que olha para você. Eu tenho certeza que existe alguém que se espelha em você. Tenho certeza. Ah, mas eu não tenho tanto conhecimento bíblico. Eu não estou falando de conhecimento, eu estou falando de essência. Eu admiro pessoas pela humildade que elas têm, não é nem pela inteligência. Outros eu admiro pela inteligência, outros eu admiro pela veracidade da vida que levam diante de Deus, outros eu admiro pela família que construiu, outros eu admiro pelo aquilo que construiu no ministério ao longo dos anos. Para cada um tem algo. Então não existe uma receita específica. Então faça para você mesmo essa pergunta. Em que nós nos achamos fiéis? Amém? Amém? Amém. Estão comigo? Agora abra comigo a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, lá no capítulo 4,
pode deixar aí só mais um instante também. Já deixa aberto para a gente ganhar tempo. Primeiro Coríntios, capítulo 4. Todo mundo encontrou? 1 Coríntios capítulo 4. Antes de nós falarmos do capítulo 4 específico, nós vamos falar um pouquinho sobre a igreja de Corinto, para que a gente entre nesse texto já de maneira bem aprofundada, né? Antes de tudo, nós vamos falar um pouquinho sobre a cidade de Corinto. Como que era a cidade de Corinto? A cidade de Corinto era uma cidade muito próspera, né? Porque era onde chegavam muitas mercadorias, ela tinha ali aquele, me fugiu o nome agora, mas é onde chegava a embarcação com muitos produtos, tem uma outra palavra, mas enfim, aonde chegavam as embarcações, né, com muitos produtos para comerciantes, enfim, era uma cidade, era um local de pessoas extremamente bem-sucedidas. E lá existiam certas questões culturais, por exemplo, a questão da Grécia, que era algo que imperava ali, um governo cultural sobre aquela cidade muito grande. E eles cultuavam muitos deuses, por exemplo, como Afrodite, a deusa do amor. Aonde no tempo em que Paulo vai escrever essa carta, existia ali um dos maiores prostíbulos daquela época, com o nome dessa deusa Afrodite, né? A deusa do amor, da fertilidade. Mal sabiam aquele povo que achava que estava ganhando dinheiro, mas que na verdade estavam fazendo culto com seus próprios corpos diante de Satanás. Ou seja, aquele era um lugar, né, onde a questão social era muito elevada, o nível cultural era muito elevado, né, e de certa forma também ao mesmo tempo sofria algo político, que era a questão do Império de Roma que comandava todo aquele lugar. Então imagine essa confusão toda em um lugar. Uma cultura de um lado, a questão política governando aquela cidade de outro. E aí Paulo, então, ele vai implantar essa igreja de Corinto naquele lugar. Ele vai fundar essa igreja. E ele começa, então, a trabalhar com aquele povo, que naquela igreja, naquele tempo, haviam muitos gentios e haviam também judeus. Ou seja, ele mistura duas culturas dentro daquele templo, dentro daquele lugar, e ao mesmo tempo que vivia nesse cenário cultural complexo, onde a Grécia influenciava na questão cultural, né, e de certa forma até mesmo nas questões divinas, onde Roma governava de uma maneira política, né, que era o exército, era quem comandava as questões políticas daquele lugar, onde o povo já era próspero. E olha, é algo muito difícil a gente falar de Jesus para alguém que não tem necessidade financeira. É extremamente difícil fazer isso, extremamente difícil, porque no Brasil, quando nós falamos para as pessoas, é fácil, né? Diante do cenário que a gente vive aqui, não é tão difícil. Porque nós entramos com Jeová Jireh, Deus da provisão, todo mundo precisa de uma provisão. Mas agora, quando você vai para um outro lugar, onde eu escuto muitos relatos acerca disso, tudo é muito mais complicado. Porque qual que é a necessidade que você vai atacar de uma pessoa dessa? Como que você vai falar na cabeça dela e no coração dela, no entendimento, que ela precisa de um Deus que você tem que supre todas as necessidades? Para ser enviado do que o apóstolo Paulo naquela época. De fato, não poderia ser Pedro. Comece a entender a importância de entendermos em que o Senhor nos confiou. Porque talvez se fosse Pedro, não teria dado certo, pastor. Não teria propriedade para falar para os gregos. Não teria condição de falar para os romanos. Você parar e a pessoa que olha para você não vira conhecer, e aí? Esse sangue vai estar na minha e na sua mão. Porque nós somos responsáveis por isso. Nós não fomos obrigados, nós levantamos as nossas mãos. Senhor, eu entrego ao Senhor a minha vida. Ou seja, a partir de hoje, eu sou propriedade exclusiva do Senhor. Foi você mesmo que entregou a sua casa, a sua família nas mãos dele. Foi você mesmo que disse: Senhor, sou Deus, cuida para mim. Se ela
confiou isso nele? Fui eu que entreguei isso nas mãos dele. Então aquela cidade, de certa forma, ela sofria essas questões culturais. E quando se trata da igreja, isso tudo que havia na questão cultural, agora passa para dentro da igreja e passa a ser uma luta do apóstolo Paulo com os crentes daquele lugar. Por quê? Porque aquele lugar ele era lotado de imoralidade sexual. Por quê? Nós estamos falando de uma cidade onde uma deusa governava que fazia com que as pessoas praticassem esses atos. Então é natural que aquilo fosse uma tentação dentro da igreja. Ele confrontava muitos irmãos ali com questões de moralidade sexual. Da mesma maneira que ele confrontava muitas pessoas ali naquela igreja com questões de idolatria a outros deuses. E ao mesmo tempo que ele precisava trabalhar na questão, sabe, da soberba de algumas pessoas que estavam ali. Porque elas tinham muito dinheiro, elas achavam que elas mandavam em tudo. Porque alguns acreditam que o dinheiro ele traz poder, mas na verdade ele não traz poder. O que traz poder, que a Bíblia diz, é o Evangelho. Esse sim é poder. O que para o mundo é loucura, para nós é poder de Deus. Dinheiro não traz poder. Então aquela igreja estava infestada dessas pessoas. E é natural, porque elas eram daquele local que estava infestado daquela situação. Tem até uma frase que vai dizer né, que nós somos, de certa forma, assim, a pessoa e a maioria daqueles que andam conosco. Nós nos parecemos com essa cultura. Então isso estava tudo impregnado dentro da igreja. E Paulo então, quando nós falamos agora da igreja de Corinto, ele vai confrontar essas pessoas. Ele vai confrontar essas pessoas acerca da influência social que eles exerciam pelo poder aquisitivo, pelas questões religiosas, pelas questões culturais, pelas questões morais e imorais. O tempo todo ele tinha isso naquela igreja. E aí então, agora indo para o texto, vamos lá. Agora é Bíblia. Versículo 1 vai dizer assim, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1. Que os homens nos considerem, pois, como ministros de Cristo e dispenseiros. Algumas traduções vai dizer mordomos dos mistérios de Deus. Agora o apóstolo Paulo ele vai falar isso para a igreja. Nesse específico momento, em Coríntios capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, ele vai tratar acerca dessas coisas, dessas questões de imoralidade. Ele vai falar muito sobre isso. E sobre a maneira que os irmãos daquela igreja estavam questionando por não estar naquele local. Eles vão levantar muitos questionamentos acerca se Paulo até era necessário ali ou não. Tanto é que no final desse capítulo, ele vai dizer o seguinte: olha, eu quero que vocês parem e pensem, se vocês querem que eu vá estar com vocês em mansidão e amor, ou se vocês querem que eu vá estar de uma maneira mais dura com vocês. Porque eu estou voltando para ele. Eles começaram a levantar certos questionamentos acerca de Apolo, que foi alguém que Deus colocou naquele lugar para fazer com que aquela igreja crescesse. Paulo fundou, Apolo regou durante o tempo. E aí eles começaram a se dividir. Não, mas eu prefiro Paulo. E o outro, não, mas eu prefiro Apolo. O jeito dele parece mais comigo. Enquanto a preferência, tudo bem, não há pecado, não há erro nisso. A questão é quando isso começa a trazer divisão. Quando isso começa a trazer, de certa forma, competição. Quando ao invés de ministrar, sabe, a preocupação, muitas das vezes, passa no coração: será que eu vou conseguir ser melhor? Será que o meu grupo vai conseguir executar melhor? A única ser na criação que traz divisão é o diabo. Único. O propósito dele é trazer divisão em tudo. Trazer divisão em tudo. Nós precisamos administrar isso que o Senhor nos deu com muita consciência. Sabe? Porque isso será cobrado, não é
é do seu pastor, é de você. Não foi você que disse: eis-me aqui? Não foi você que falou: usa-me a mim, Senhor, envia-me a mim? Não foi você que se disponibilizou a orar por aquela pessoa que estava fora? Agora é com você. Sabe? Agora é com você. É sua responsabilidade. Sua responsabilidade. E isso que o apóstolo Paulo ele vai trazer para esta igreja, sabe? Ele vai falar assim: olha, vocês precisam voltar a consciência de vocês, porque está tudo embolado, sabe? Está tudo muito confuso. Esses problemas, para vocês terem ideia, lá já estava chegando ao nível de um irmão, eu tenho certeza que um era de Apolo, o outro era de Paulo. Um levando o outro da justiça por questões banais. Imagina só, seu microfone estava mais alto que o meu para te levar na justiça. Seu instrumento estava mais alto que o meu para te levar na justiça. A sua roupa estava melhor que a minha para te levar na justiça. Aquele dia que você me pediu um favor, eu fiz. Quando eu te pedi, você não fez. Vou te levar na justiça. Olha o nível de um povo intelectual. Isso não está escrito na Bíblia, tá? Penso eu, não o Senhor. Olha o nível. Questões banais, questões superficiais. Olha a perda de tempo. Aí Paulo vai falar: vocês acham que estão certos? Vocês realmente acreditam que aquilo que vocês receberam do Senhor veio de vocês mesmos? Vocês acham que vocês têm isso em si mesmo? Vocês acham que isso que vocês fazem tão bem e tão bonito veio de vocês mesmos? Vocês realmente acreditam que vocês são bons em si mesmos? E aí então ele vai dizer talvez uma frase extremamente importante nesse capítulo. Ele vai dizer: olha, porque eu não me sinto culpado em nada. E essa é a grande questão. Porque uma pessoa, um servo de Deus, que de fato ele se acha fiel naquilo que o Senhor entregou, ele não se sente culpado. Hoje de manhã eu conversava com um pastor, amigo meu, acerca disso. Eu falei assim: cara, se for de Deus te tirar daí deste lugar, desta igreja, e você ter na sua mente a consciência de que tudo aquilo que o Senhor te entregou você fez, então, como o apóstolo Paulo disse, vocês não vão voltar a ver o meu rosto, mas a minha consciência está tranquila, porque tudo aquilo que o Senhor me entregou, eu dei a vocês a saber. Então agora é esse homem que está falando a mesma coisa. Eu não me sinto culpado em nada. Se der errado para vocês, eu não me sinto culpado em nada, porque aquilo que o Senhor me confiou, eu entreguei a vocês. Isso é soberba? É claro que não é soberba. Isso é confiança naquilo que o Senhor entregou nas mãos dele. É confiança total. Porque esse cara, quando saiu para fazer uma viagem, a Bíblia diz que o Espírito revelava para ele acerca das coisas que iriam acontecer. Vinham profetas em direção a ele e diziam: olha, te esperam prisões, tribulações. Você será preso, você pode morrer nesse lugar. Talvez se fosse eu, você, a gente mudava o curso. Mas ele ia em direção àquilo. Porque ele sabia que foi aquilo que o Senhor me entregou. No momento em que ele cai, sabe, naquele caminho para Damasco, a Bíblia vai dizer que Deus ele fala para o profeta que vai curar Paulo. Enquanto ele estava ainda cego, diga para ele que ele é um vaso escolhido e ele irá sofrer na pele. Em testemunho ao Evangelho. Então, quando ele ouvia sobre sofrimento, ele corria em direção a ele. Porque é aquilo que o Senhor me entregou. E aí fica essa pergunta para mim e para você: o que é que o Senhor te entregou? Não quer exercer porque foi frustrado lá atrás? Não quer fazer porque não deu certo lá atrás? Tenta de novo. Porque talvez foi isso que você pediu para o Senhor e hoje você não faz, você não exerce. Você simplesmente parou e disse: outro faz. E faz mesmo, porque a obra não vai ficar parada. Mas o Senhor irá cobrar de você. Ele irá cobrar de mim.
ao Senhor. E aí chega um momento que eu não quero mais. Ah, é pesado. A culpa é do fulano de tal. O problema é porque o outro não fez, não falou, não foi. Deus te colocou como mordomo de algo nessa terra. Você precisa administrar isso. Ninguém vai fazer por mim, por você. Você não pode fazer por mim, eu não posso fazer por você. Não dá. Talvez você me pergunta, sabe, mas você não pensa em desistir? Claro. Óbvio. Talvez quase todo dia. Ou pelo menos 4, 5 vezes por semana. Mas uma coisa é você pensar, outra coisa é você se posicionar para isso. Sabe? Outra coisa é você se posicionar para isso. E aí você olha para a sua vida, você olha talvez para a sua família, você olha para a sua casa, você olha para todas as áreas da sua vida. E você vê algo estático que não se move. Você sabia que às vezes Deus ele tira a nossa velocidade? A angústia nem sempre é algo ruim. Sabe por quê? Já reparou que a angústia ela te trava? Você fala assim, isso não é preguiça, o que está acontecendo? Eu não consigo produzir, não consigo trabalhar, não consigo estudar, não consigo fazer. Sabe o que é isso? É muitas das vezes Deus tirando de você a aceleração. Porque em alta velocidade você não consegue olhar, você não consegue ouvir, você não consegue sentir. Aí o que Deus faz? Eu preciso te frear para ver se você me ouve. Eu preciso te parar um pouquinho para ver se você me enxerga. Esse caminho é mais fácil. Talvez a dor não vai ser tão grande para você, mas não foi isso que eu coloquei para você administrar. Está no lugar certo, fazendo a coisa errada. E aí vem Jesus caminhando com seus discípulos e encontra uma figueira. E aí então ele vai em direção àquela figueira e lá não tinha figo. E a Bíblia vai dizer que não era tempo de figo. E Jesus simplesmente amaldiçoou: nunca mais dará fruto de você. Sabe o que isso quer dizer? Que às vezes aonde nós achamos que não está na estação de florescer, não é a estação, a circunstância que vai determinar isso. Não é o espaço geográfico, como o pastor Giovanni gosta sempre de dizer no podcast, não é o espaço geográfico que vai determinar quem você é. Se está na hora de frutificar ou não está na hora de frutificar. Jesus foi ali e ele queria figo. Quem fez foi ele. Aquela figueira foi feita nele. É para ele, para a glória dele. Não estava dando figo. Porque a estação cismou que não era tempo de figo. E aí a questão é, aquilo que ele confiou, aquilo que ele plantou em mim e você, ele vai passar para cobrar, porque é dele. O ministério que nós exercemos é dele. Aí eu te pergunto, quando que você se aperfeiçoa nesse ministério? Qual foi a última vez que você estudou para isso que você exerce? Qual foi a última vez que eu me dediquei ao Senhor para estudar e aprender mais? Aí nós fazemos isso para o trabalho, nós fazemos isso por uma nova profissão, nós fazemos isso em uma faculdade, mas no Senhor nós não fazemos. Os casados mudam para suas esposas, as esposas mudam para os seus maridos, os filhos mudam para os seus pais. Nós mudamos pela igreja, nós mudamos pelo nosso trabalho. Se o cabelo não pode ser verde, eu vou cortar, porque afinal de contas eu preciso do emprego. Se não pode ter brinco, eu vou tirar, porque afinal de contas eu não posso entrar com brinco, não dá. Olha se o Neymar não tem campo para jogar bola com brinco na orelha. E aí quando se trata do Senhor, nós não temos a mesma disponibilidade. Algo que Ele falou com você, face a face, deixa. Eu preciso que você deixe. E nós carregamos. E aí no meio do caminho, começa a ficar muito pesado, começa a ficar muito difícil. Arrastando coisas que não eram para ser arrastadas. E aí entra ano e sai ano e as promessas são as mesmas. Jesus, em janeiro eu vou entrar na academia e vou emagrecer. Jesus, esse ano eu vou fluir mais no seu espírito. E continua a mesma coisa. Chega em dezembro com aquela consciência pesada, sabe? Aonde o pastor pede para ajoelhar no chão, a gente quer deitar. De tanto peso. E muitas das vezes a consciência, porque essa aqui não tem nada que alivia, a não ser o Senhor. Não tem nada.
Você não se desenvolve nisso. Ou talvez você tenta se desenvolver e não acontece. Aproveite esse momento em que não acontece, em que Deus está desacelerando, e perceba se é isso mesmo que Ele quer. Que cada mordomo se ache fiel. Que cada mordomo olhe para dentro de si mesmo e chegue à sua própria conclusão. Essa é a questão nessa noite. Sabe, a ideia não é você olhar para o seu lado, para o lado direito, para o lado esquerdo, para trás, para frente, não. É para olhar para dentro de você. Assim como Deus nesses últimos dias tem me feito olhar para dentro de mim. Eu quero que você perceba, você é exatamente por esse caminho. Eu quero que você percebe se é essa atitude que você tem que ter nos momentos em que outras coisas estão erradas na sua vida. Eu quero que você perceba isso. Aí nós falamos, nós pregamos, nós cantamos que nós somos a imagem desse Deus invisível. E que muitas das vezes, o momento em que nós temos para provar isso, a gente faz totalmente ao contrário. Totalmente ao contrário. Quando a gente olha no espelho, sabe? Experimenta fazer isso hoje na sua casa. Fica ali pelo menos uns 2, 3, 5 minutos te olhando. Vê o que você sente quando você se vê. É uma questão de olhar para dentro, cada um de si, sabe? Se autoanalisar, pensar. Jesus, eu estou exercendo isso da maneira certa, correta? E às vezes a gente não tem, sabe, a maturidade de pensar, cara. Porque tem um determinado momento que a Bíblia vai dizer que os anjos queriam executar isso que nós fazemos. E eu fico imaginando que peso de glória que eles trariam para fazer isso. Porque nós estamos falando de anjos, de, sabe, seres que ficam 24 horas declarando a santidade de Deus. A ponto de falar, tem serviço lá, deixa eu ir, deixa eu fazer. Não, eu quero que eles façam. Ah lá, eles estão pedindo. Eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Eu quero agitar a minha geração. Sabe, eu quero fazer algo, eu quero participar do que o Senhor está fazendo. Naquele primeiro amor, sabe, aquela vontade, aquele desejo. Aonde até dançar eu já me propus, nós falamos sobre isso esses dias. Você quer fazer tudo. Mas chega um momento que Deus ele te separa, Ele coloca algo no seu coração, que muitas vezes não é nem o que a gente quer. Sabe por quê? Porque o que eu queria era só tocar meu nome. Só isso que eu queria fazer. Não queria ter dor de cabeça com mais nada. Não queria ter dor de cabeça com mídia. Não queria ter dor de cabeça com pessoas. Não queria ter dor de cabeça com pregação. Não queria. Queria só tocar violão. O cara profetizou. Eu vejo o violão azul na sua mão. Lá na quadrangular. Eu estava lá com o Valmir e a Marlene. Nem maior de idade eu era naquela época. Eu só queria aquilo. Tocar o violão. Hoje talvez é uma das coisas que eu menos quero fazer. Tocar o violão. Você deixou de gostar? Não. É porque eu entendo que eu tenho um papel que eu preciso cumprir. E quando a gente entende isso, é incrível. Que por mais que não quer fazer, um amor ele preenche o seu interior, sabe? E aí você não estuda mais porque você vai pregar. Você não lidera pessoas simplesmente porque senão o pastor vai te cobrar. Não. É porque você entende o papel que você precisa exercer no reino de Deus. A questão é você é achado por Deus. E você quando olha para Ele, você é achado nele também. Ele encontra você e você o encontra. Isso traz paz. Isso traz significado no dia da adversidade. Porque naquele momento que tudo é errado, sabe que você faz um projeto, igual por exemplo, esses dias nós sentamos, fizemos uma reunião e vimos que nós estávamos muito longe daquilo que nós almejamos, profissionalmente falando. E aquilo traz assim, de certa forma, uma tristeza, algo que você fala, e aí? Eu vou parar com tudo. E aí vem Deus, olha, mas isso faz parte do projeto, isso faz parte do propósito, faz parte de algo que eu te confiei. Não dá para parar, não dá para deixar de lado, não dá para deixar para lá. Vai negar de novo? Vai soltar o arado mais uma vez? Vai olhar para trás outra vez? Quer encher sua boca de cebola mais uma vez no Egito? Então nós precisamos ter maturidade para lidar com essas coisas. Se está diante de você, faça. Deu errado hoje, tenta amanhã de novo. Não foi esse ano não, 2026 está vindo aí. E pode ter certeza que você não sai dessa terra
antes de cumprir o seu propósito, se o seu coração estiver nisso. Não sai dessa terra antes de cumprir o seu propósito. É por isso que vem pandemia, é por isso que vem o diabo, é por isso que se levanta o inferno e você está aqui. É por isso. É por isso que todas as promessas de morte que você teve no inferno não foram suficientes para te matar. Não foi o suficiente para destruir a sua vida. Não foi o suficiente para acabar com a sua casa. Porque você precisa estar aqui para ser mordomo de algo. Você precisa estar nesse lugar para exercer o sacerdócio. Mas afinal, o que é o sacerdócio em pleno século XXI? Antes o sacerdote ele era da tribo de Levi. Só da tribo de Levi podia vir um sacerdote. Historicamente falando, na questão geológica falando, Jesus não poderia ser um sacerdote, porque ele não era daquele lugar. Ele era da tribo de Judá. Mas a Bíblia diz que na nova aliança existe uma troca, uma nova vertente, porque ao invés de exercer o sacerdócio na terra, ele exerce no céu. Ele exerce no plano celestial. Porque a Bíblia vai nos dizer lá no livro de Hebreus, a Bíblia vai nos dizer no livro de Hebreus, no capítulo 8, no versículo 4, que se ele estivesse na terra, nem sacerdote ele seria. Por quê? Porque já existe na terra aqueles que oferecem sacrifício segundo a lei. E ele não pode oferecer sacrifício segundo a lei, porque o que ele tinha que fazer ele já fez. Então ele não se encaixa nesse modelo. Ou seja, Jesus ele não é um sacerdote terreno, ele é um sacerdote celestial. E ao mesmo tempo que ele ocupa esse posto de sumo sacerdote, ele libera para que todo o seu povo seja sacerdote. Então você tem essa função lá fora. Você tem essa função na vida de quem está do seu lado. Você tem essa função na sua casa, você tem essa função na sua empresa, você tem essa função aonde quer que você coloque a planta dos seus pés. Sabe por quê? Porque Deus te colocou como sacerdote, Ele te colocou como mordomo, para que você administre aquilo que Ele colocou diante de você. Para que você administre aquilo que Ele colocou diante de você. E aí Paulo, quando ele vai falar para essa igreja, ele fala exatamente isso, sabe? E isso também, quando eu li esse texto, eu estudava, montava esse esboço com o Espírito Santo, a Bíblia me fazia lembrar de algo que eu li uma vez, muito tempo atrás, lá em Cantares, quando a Bíblia vai dizer que o amado ele está à porta e ele está batendo. E então a noiva ela demora a abrir a porta. E quando ela chega lá, ela não encontra mais o amado, ela só encontra o perfume do amado. E a Bíblia diz então que uma tristeza, sabe, invade o coração daquela noiva. E ela percebe que ela perdeu a oportunidade. Vai chegar um momento que Jesus não estará mais na porta. E a gente vai tentar abrir, a gente vai convidar ele para cear. E ele não vai mais poder entrar. Ele vai ter saído de lá. Vai chegar um momento que a gente vai pedir para ele uma oportunidade. Nós não teremos mais. Porque chegará o tempo desse silêncio. Chegará o tempo, sabe? Não confunde paciência com misericórdia de Deus. Que a Bíblia diz que ela se renova todas as manhãs, mas a sua paciência, um momento ela acaba. Chega um momento que a gente avança uma linha que não era para avançar. E aí sabe o que ele faz? Ele muda a história. Tudo aquilo que ele escreveu, ele precisa fazer algo diferente para reconstruir a história que ele fez. Porque eu e você não quisemos escrever o nosso capítulo. Eu e você não quisemos colocar no livro aquilo que nós deveríamos fazer. Nós não queremos escrever na história a nossa participação. Aí o que ele precisa fazer? Pegar um, sobrecarregar nele, porque você não quis fazer, porque eu não quis fazer. E aí para o outro fica pesado. Porque a vontade dele, a Bíblia vai nos dizer isso no livro de Isaías, que ela será cumprida de qualquer maneira. Os céus passarão, mas a sua palavra não vai passar. Não vai passar. E o que nós precisamos entender, sabe? É que nós não podemos fluir no movimento. O movimento ele passa. A multidão ela vai embora. No final do jogo ela vai para casa. Depois do show ela vai para casa. Depois do milagre
aquilo que nós temos de Deus. É necessário assumir essa responsabilidade. Essa vida de oba-oba, que hoje eu quero, amanhã eu não quero. Uma mente que no congresso me faz voar, falar em mistério, sabe, fazer e acontecer. Uma semana depois já voltou tudo ao normal de novo. Não são os eventos que irão nos transformar. Não são esses eventos. Eles são um ponto de registro, sabe? Nele Deus ele desce com a sua glória, com a sua graça, e ele registra algo na nossa memória e no nosso coração. Olha o nível que eu quero te levar. Mas a mudança ela acontece interna. É uma decisão dia após dia. Não tem como ser em 3 dias. Não tem como ser em uma reunião de mulheres. Não dá para ser uma reunião de homens. Não dá para ser em 3 dias de congresso. Não dá para ser em 40 dias de um propósito um monte. Não dá. Ela precisa ser todo dia. Porque o pensamento vem de desistir. Eu falo, eu não posso. Porque Deus me colocou como mordomo. Meu Deus! Eu não posso. Eu estou desmotivado, desanimado. Encontre um jeito de se animar de novo. Porque Jesus vai passar para pegar o filho. E cuidado para não falar, Senhor, mas não estava na estação. As estações estão sujeitas a ele. Não ele as estações. Não interessa se é tempo de manga, se não é. Não importa. As estações estão sujeitas a ele. O dia da sua adversidade está sujeito a ele. O dia mau pertence a ele. A sua luta ela é dele. O seu problema é dele, porque você é dele. Então não espere o momento oportuno, porque ele não vai acontecer. Talvez hoje não seja, amanhã seja, mas depois da manhã vai voltar a não ser de novo. Então não é por aí a matemática. A matemática é: coloque Jesus como centro e enfrente o que tiver de enfrentar. Ele não vai sair do barco. Não vai deixar você afundar. Não vai me deixar afundar. E faça e refaça quantas vezes eu preciso. Sabe por quê? Porque é melhor ele voltar e nos pegar tentando do que nos pegar desistindo. É muito melhor. Muito melhor. É igual o paralítico do tanque de Betesda. Não tinha condição de ir naquele lugar. E quando Jesus se apresenta a ele, ele fala: todas as vezes que eu vou, alguém vai antes de mim. 38 anos, né? 38 anos, todas as vezes que eu vou. 38 anos sendo frustrado, mas eu vou. Não deu certo, hoje não, eu vou. Esse ano não deu certo, eu vou de novo. 20 anos não deu certo, eu vou de novo. 37 anos não deu certo ainda, eu vou de novo. Mais um ano. Coloque sobre os seus pés em nome de Jesus. Coloque sobre os seus pés em nome de Jesus. Coloque as suas mãos no seu coração. Comece a, de certa forma, pedir ao Espírito Santo que ele possa fazer com que você olhe para dentro de si mesmo. Fala com o Espírito Santo: eu preciso que o Senhor me mostre se aquilo que eu faço está de acordo, se não está de acordo, se eu preciso refazer a rota, se eu preciso de uma metanoia na minha vida e mudar a direção. Mas não me deixe enganado naquilo que eu estou fazendo. E se porventura você já tem essa consciência, se posicione em nome de Jesus. Se posicione em nome de Jesus. Seja luz desse mundo. Seja sal dessa terra de uma vez por todas. Se o problema é uma fraqueza, uma frustração, uma decepção, coloque isso diante de Deus. Coloque isso diante dele e fala: Senhor, eu preciso que o Senhor resolva isso aqui em mim, para que as coisas aconteçam de maneira clara e objetiva. Diga para ele no seu coração: eu não quero ser mais um, eu não quero ser alguém que vai passar. Eu não quero que o Senhor levante outro, eu não quero que o Senhor coloque outra pessoa, porque eu me disponibilizei e eu vou fazer. Então, sabe, seja lá com as suas dificuldades, com os seus problemas, com as suas dores, com os seus medos, faça em nome de Jesus. Eu sou limitado, vai limitado mesmo. A Bíblia vai dizer que é Ele que se aperfeiçoa
Ele as evidências, sabe? Permita com que Ele faça e refaça de novo. Assume o seu posto, assume a sua identidade. Diga para Ele: Senhor, eu sou um mordomo, eu sou um administrador nessa terra. Me coloca de volta no seu projeto, me coloca de volta, sabe, aonde as águas fluem, e não em um lugar onde ela fica parada e se torna um poço para dar dengue, para encher de lava, para cheirar mal. Diga para Ele: Senhor, eu preciso ser uma água que flua. Eu preciso com que o teu rio ele flua e gere vidas através de mim. Aleluia! Não precisa pensar em ninguém nesse momento, pense em você mesmo. Pense em si mesmo, sabe? Chegue nessa conclusão em nome de Jesus. Assim como foi o filho pródigo, sabe? Talvez seja a noite de nós cairmos em si mesmo, em nós mesmos, e percebermos aonde nós estamos. Declare isso, que essa canção seja a sua verdade nessa noite. Essa é uma pergunta que nós não temos resposta, não sabemos. Peça para Ele para trazer essa tenaz do céu e colocar sobre você. E sejamos transformados, Jesus, em nome do Senhor. Só você que tem coragem, levanta as suas mãos e diga: eis-me aqui. Estou disponível, me fizeste exclusivo só pra te servir. Envia-me. Como subimos os irmãos, Jesus? Como dizer Como subimos os irmãos, Jesus? pode ter chamado se me desse unção para ser usado pra somente Peça para Ele com mais verdade, diga: Senhor, me toca do jeito que o Senhor não me tocou. Faça com que essas brasas de fato elas sejam brasas vivas no nosso interior. Levante essa voz e diga: eis-me aqui. Fala com verdade, eu não sei a sua vida.
conhece o Senhor e deseja se alistar para esse exército. Ou talvez você que exerceu, sabe, com muita verdade o seu ministério, mas por algum motivo você deixou ele de lado. Eu gostaria que você saísse do seu lugar e viesse aqui em nome de Jesus. Talvez você que deseja fazer parte desse movimento, talvez você que deseja fazer